Olá pessoal, meu nome é Giovanni Librelotto, estou aqui então dentro do curso de ferramentas do Google para nós abordarmos agora a integração entre ferramentas do Google para edição de documentos, sejam eles documentos em formato de páginas, como o Google Docs, que seria equivalente ao Word para o Google, o Google Sheets, que seria equivalente ao Google que é o Google Planilhas equivalente ao Excel, e o Google Slides, que é o Google Apresentações equivalente ao PowerPoint propriamente dito. Tivemos aulas anteriores que abordamos cada um deles de forma individual. Então, uma aula sobre o Google Docs, outra aula Google Sheets e outra aula Google Slides. Então, para quem não viu as aulas ainda, sugiro que pause esse vídeo, vejam os demais e depois voltem para cá, caso vocês não tenham familiaridade com as ferramentas. Caso a familiaridade de vocês já seja do nível básico, intermediário, então podem seguir para frente para verificar exatamente como utilizar essas ferramentas. Por que eu digo isso? Porque nos vídeos anteriores mostrei como fazer criação de arquivos, docs, planilhas ou apresentações e também a manipulação interna. O objetivo desse vídeo agora é mostrar como que eu posso integrar os dados de um desses tipos de sistema aqui com os demais. Então, por exemplo, eu vou começar com o meu Google Sheets. Por quê? Porque o Google Sheets é um formato Excel, é uma matriz onde eu vou armazenar dados, gerar gráficos e tudo mais. Na aula de Google Sheets, nós criamos dois arquivos. Um arquivo que eu tinha notas de uma turma hipotética, por exemplo, e outro que foi importado os dados. Então vou pegar originalmente aquela planilha de dados que nós tínhamos notas aqui de 6 alunos, notas do primeiro bimestre de cada um deles, era calculada a média com uma fórmula de média, era verificado se ele estava aprovado ou não, por exemplo, na fórmula. Se vocês não entenderam o que está sendo feito nas fórmulas, voltem ao vídeo do Excel para entender aqui basicamente. E depois uma fórmula um pouco mais avançada, que é um C dentro de um C, por exemplo. Então seja um C aninhado, como a gente chama na programação. Como é que foram gerados os gráficos também. E temos uma aba de faltas aqui que faz o cálculo, por exemplo, se a pessoa, no caso o aluno, está apto para fazer o exame, ou ser aprovado, ou se ele está reprovado por faltas, porque caso atingiu o total de faltas, no mínimo de 16 faltas ou mais, automaticamente ele não pode nem fazer o exame e tampouco ser aprovado. Bom, uma vez que eu tenho esses dados, notem que aqui, por exemplo, na aula de Google Sheets, nós fizemos a criação desses gráficos. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja lá no meu Google Docs, vou criar um novo documento aqui em tempo real. Então, matriz, Google Docs, vai cair no Google Docs, eu vou criar do zero aqui um novo, por exemplo, um novo documento, então a página em branco, basicamente, do Google aqui, e vamos supor que eu queira fazer relatório de aproveitamento, perdão que está um pouco lento aqui por causa que está carregando a página, nota que ele está processando aqui, quer dizer que não terminou de carregar, lembrando que a ferramenta é toda online, então toda ela tem que ser carregada no navegador para funcionar, do semestre, melhor dizendo, de compiladores 2023. Compiladores é uma disciplina da qual eu ministro aulas aqui no curso de Ciência da Computação do FSM, então seria a minha turma hipotética. Então estou formatando aqui, vamos dizer que eu quero colocar uma fonte um pouco maior, então vou aumentar aqui para tamanho 14, deixar sublinhado assim por diante. Bom, eu poderia pegar todos os dados lá dos alunos e copiar aqui. Então eu posso trazer, por exemplo, vamos supor que eu copio aqui, vou trazer toda essa matriz aqui. Ctrl C, ou seja, estou copiando da linha A1 até F7, então, ou seja, toda essa matriz, desde a linha A1 até A7, da linha A1 até A7 e da linha da coluna A1 a F1. Então, seja até F7 todos os dados da matriz. Se eu pegar esses dados, dei um Ctrl C, notem que ele ficou sublinhadinho aqui em azul pontilhado. Se eu vir para cá e der um Ctrl V, ou seja, colar, notem que aparece colar tabela. Eu posso colar duas coisas aqui. Ou posso colar desvinculado, que é só trazer os dados e não ter nenhum vínculo desses dados aqui, mas se eu fizer isso aqui, eu vou estar trazendo os dados da tabela. Então, ou seja, link para a tabela. Ou seja, os dados vieram. Ah, perfeito, então quer dizer que eu só copiei. Não, é o mesmo caso que nós usamos lá, por exemplo, se eu trocar aqui agora de Maria de Fátima para Maria, os nossos gráficos atualizaram automaticamente, o menu faltas atualizando automaticamente, e lá o nosso grupo automático aqui, não atualizou, então não está vinculado. Notem que ficou como se fosse um carregar, basicamente que nem nós temos aqui o ícone do browser, no caso do navegador, para atualizar uma página. Se eu clicar em atualizar, quer dizer que se ele apareceu aqui, provavelmente porque eu modifiquei alguma coisa lá na planilhas e eu não atualizei aqui ainda. Então, clicando em atualizar, ele vai lá buscar, notem que o Maria agora está sem o Fátima. Então, ou seja, o que significa uma tabela vinculada? Tabela vinculada quer dizer que
As modificações que eu fizer no meu documento aqui, que eu acabei de copiar, por exemplo, agora eu vou dizer que a Maria, vamos supor que a nota aqui do Pedro, por exemplo, não foi 8,10, eu tive que corrigir a prova de novo, veio para 8 a nota dele. Bom, então foi aprovado, não vai pegar exame e tudo mais. A nota dele subiu aqui na barrinha também, então tudo certo em relação a isso. Quando eu for lá para o meu documento, a nota dele, do Pedro, continua como 5, mas apareceu, ó, tem atualização. Quer dizer que ele não atualiza por conta, ele não vai substituir o dado aqui, só vai substituir quando eu forçar a atualização, ou seja, clicar em atualizar. O 5 dele passou a ser 8, e aí automaticamente ele está aprovado. Esses 3 precisam de 6 e 3 e 5 no exame. Esse aqui não pode pegar exame, os outros 3 já foram aprovados devidamente. Posso redimensionar as colunas com uma tabela qualquer, por exemplo. Preciso menos espaço aqui, vamos diminuir aqui também. E aqui para caber o reprovado por faltas aqui numa única linha e ficar. Bom, lembrando, essa tabela agora ela está vinculada àquela outra. Vou só mostrar como é que seria se eu tivesse só copiado os dados sem fazer. Então, ou seja, eu seleciono os dados que eu quero, dou um Ctrl C, vou lá para o comando, vou dar mais umas linhas aqui e vou dar um Ctrl V. E agora eu vou colar desvinculado, ou seja, eu só estou trazendo os dados. Então mais uma vez eu vou só redimensionar aqui basicamente, que já foi, bom, aí, já é o suficiente. Então agora quando eu fizer a edição de novo aqui, agora é João da Silva, os gráficos se atualizaram automaticamente. Lá, continua João aqui, perfeito? Só que quando eu selecionar o meu, aqui eu colocando o mouse sobre essa tabela, não mudou nada. Sobre essa tabela, e quando eu clico fora a partir disso, ó, fica ali, tem atualização. Te preocupa com isso, porque provavelmente algum dado que foi mexido lá não está sendo refletido aqui ainda. Ao atualizar, o João da Silva apareceu e aqui não. Por que aqui aparece aqui não? Porque essa tabela é uma tabela vinculada. Tanto é que quando eu posiciono o mouse, quer dizer, o cursor e clico em qualquer uma das células da tabela, ele me diz, ó, tabela vinculada. Inclusive, se eu clicar nos 3 pontos, eu consigo, inclusive, ir no documento original. Ele vai abrir uma nova aba, por mais que já esteja aberto, ele abre de novo. Ó, os dados estão vindo daqui. Se eu mudar aqui, vai atualizar lá automaticamente. Então, ou seja, do documento que eu estou fazendo edição, eu consigo. Não quero mais vincular, porque eu quero deixar desvinculado. Para se mexer lá na nota de compilador de 2023, aqui em cima, não mexe mais lá. Boto desvincular, vai ficar exatamente como nós tínhamos aqui embaixo. Só os dados brutos sendo visualizados. Então essa é uma das maneiras de aproveitar esses dados aqui dentro. Vamos continuar nessa mesma senda e vamos lá para o Google Apresentações, por exemplo. Vamos supor que eu estou fazendo uma apresentação para o final do semestre para apresentar para os pais dos alunos ou para os próprios alunos o aproveitamento deles na disciplina. Então eu tinha lá, por exemplo, uma apresentação que tinha sido feita na aula de apresentações, vou só carregar ela aqui basicamente, que está falando da Universidade Federal de Santa Maria. Vamos supor que num dos slides, vamos selecionar essa aqui, por exemplo, que eu vou querer colocar no lugar dessa imagem, então vou tirar a imagem daqui, e eu quero trazer um dos gráficos que nós tínhamos lá. Deixa eu só apagar fechar um dos deles, deixar que já estava aberto 2 vezes, e vou trazer esse gráfico aqui. Então eu dou um Ctrl C no gráfico, vou lá para onde eu quero colocar, vamos botar aqui, no caso, eu vou chamar de Compiladores 2023, só para dar um nome, depois nota que eu não batizei aqui ainda, por isso está sem título, né? E vou dar um Ctrl V agora. Mesmo interface. Ou seja, ou eu colo desvinculado, que é só trazer uma imagem, então vai virar uma imagem exatamente igual à tabela que eu acabei de copiar, ou eu posso fazer vinculação, e é o que eu uso aqui, link para a planilha. Então, ou seja, aqui eu posso redimensionar, então colocar exatamente na posição que eu bem entender, basicamente. Então, ou seja, vamos supor que eu quero ocupar todo o espaço aqui, basicamente, não ficou da melhor maneira, então vamos mudar aqui. Então vou trazer mais para baixo aqui, basicamente. Então aqui vou chamar, só para facilitar aqui, não compiladores. Turma 2023. Então, ou seja, tenho as notas deles. Quero passar para cima aqui? Bom, aí é só ajuste basicamente. Posso aumentar, redimensionar como bem entender. E aí vamos fazer o seguinte, para ficar, digamos, mais justificado aqui, então vou só posicionar a melhor opção. Então, ou seja, agora eu estou enxergando numa apresentação isso. Vamos supor, por exemplo, que o Sérgio, que tinha ficado com nota baixa aqui, foi corrigida a nota dele de novo. Então o Sérgio, em vez de 1, vamos supor que ele foi para a nota 5, que seja aqui. Note que o gráfico atualizou aqui, que é o gráfico que eu estou utilizando lá. Quando eu for para a apresentação, não atualizou ainda. Entretanto, quando eu clico no gráfico, ele vai dizer, tem a opção de atualização. Então, ou seja, quando eu cliquei fora, aquilo ali vai continuar. Se eu der uma apresentação de slides,
Essa aqui não vai aparecer, é só para aparecer no momento de edição. Quando eu estou passando para os alunos não vai ter essa informação. Mas se eu colocar para atualizar, quer dizer que todos os dados que foram modificados vão ser trazidos para cá. Os que não foram permanecem como estão basicamente, e portanto a nota do Sérgio foi atualizada para cá. Então dessa forma agora, eu tenho como ter uma vinculação de que todos os dados que estão na versão original onde estão os dados ali, agora estão sendo utilizados para cá. Outra maneira de fazer isso, por exemplo, só vamos supor que eu vou pegar aqui então, vou copiar esse slide aqui também, e vou copiar de novo. Só que eu não quero mais esse aqui, eu vou pegar lá daqui lá o segundo gráfico que eu tinha. Então copio o segundo gráfico, venho para cá, Ctrl V, manter link da planilha, perfeito, então vou deixar aqui, e vou dar um maximizar aqui para ficar mais visível aqui o gráfico. Então, ou seja, está aqui a minha visualização. Então, ou seja, eu tenho esse gráfico e tenho esse gráfico aqui. Então vamos supor que eu vou fazer alguma modificação. Seria uma nova nota, por exemplo. Então, aquele aluno que tinha 8, por exemplo, não, foi corrigido a prova e ficou com média 10. Perfeito. Então, você atingiu nota máxima aqui, nota máxima ali. Então, os dois gráficos, o Pedro no segundo bimestre tem a nota máxima aqui. Lá na apresentação, o Pedro continua com 8, o Pedro continua com 8. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir nesse gráfico, atualizar esse gráfico, achar esse outro gráfico, atualizar o outro, ou seja, eu vou ter que fazer isso um a um. Quando tem um ou dois gráficos, não é problema, porque eu consigo fazer isso manualmente. Mas imagina que eu tivesse várias turmas e vários gráficos de cada turma. Eu poderia ter dezenas de gráficos aqui dentro e fazer a atualização um a um toda vez que eu modificar os dados lá na minha planilha original. Não compensa, dá muito trabalho. Então por isso nós temos uma das opções aqui dentro, que é objetos vinculados. Então no menu ferramentas objetos vinculados, ao clicar, aparece aqui do lado. Quer dizer que nós temos dois gráficos que vieram lá da planilhas Google chamada Nota de Compiladores 2023, exatamente essa aqui. Ou seja, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, ó, ele vai para o slide onde ela está. Se eu clicar aqui, vai para o slide onde ela está. Então quer dizer, eu consigo, é como se fosse um índice basicamente, de todos os objetos que estão nessa apresentação, que estão vinculados a outra fonte de dados. Nesse caso, a fonte de dados é a mesma para os dois, apenas são objetos diferentes. E aí eu tenho a opção de atualizar só o primeiro, atualizar só o segundo ou atualizar tudo. Ou seja, vamos supor que nós tivéssemos 10 gráficos aqui importados dessa planilha. Eu não precisaria fazer a atualização individual cada um. Eu só venho em ferramentas, objetos vinculados para abrir esse menu e coloco atualizar todos. Todos os dados vão buscar e note que a nota do Pedro já veio, a nota do Pedro também está aqui, e dessa forma eu não precisei fazer uma atualização individualizada disso. Todos os dados que foram modificados lá no meu Excel vieram para cá. Vamos colocar aqui também um título, no caso. Notem que como eu coloquei um título aqui, ele já tentou. É isso que tu quer? Relatório de aproveitamento? Cara, não quero um título tão complexo, vou deixar só Compiladores 2023 aqui e vida que segue. Até vou tirar o traço aqui para ficar um título mais reduzido, basicamente. Então notem que eu modifiquei as notas, aqui eu atualizei, no Word aqui eu não atualizei ainda, por isso ele está aqui. Se eu for atualizar, a nota que estava 8 passou a ser 10 agora. Enfim, eu tenho os dados, todos eles organizados no meu Excel, onde eu gerei gráficos, por exemplo, e qualquer outro tipo de fonte que eu queira. E lá numa apresentação eu estou fazendo uso desses dados, e lá no Word eu estou fazendo uso de outros dados. Mas aí alguém pergunta, tá, mas os gráficos só podem levar para a apresentação e o texto só pode levar para o Docs? Não, eu poderia fazer o inverso. Eu posso pegar esse texto aqui, por exemplo, esse gráfico que está aqui, Ctrl C, vou lá para o meu texto e, por exemplo, vamos colocar entre as duas tabelas aqui, Ctrl V. Ou seja, quero fazer vinculação, sim, trouxe para cá, e aí automaticamente eu tenho, vamos diminuir um pouco aqui só para ficar mais centralizado aqui, então vou botar aqui bem no centro da tela, então, ou seja, está vinculado. Então, basicamente, se eu alterar os dados, vai alterar agora na tabela, que é uma tabela vinculada, e está nesse gráfico, que é um gráfico vinculado. E esse gráfico de baixo que foi só colado, não aparece nada. Por quê? Porque ele é independente. Eu posso fazer qualquer alteração aqui, por exemplo, que não impacta em nada. Ou seja, não vai refletir lá. Tá, mas se eu editar aqui, por exemplo, 6 e assim, perfeito, vocês podem editar. Entretanto, ele já não está mais vinculado ao objeto anterior, né? Por exemplo, se eu voltar lá para o meu compiladores, a nota aqui não foi alterada. Quer dizer que o que eu alterar aqui dentro não altera lá, mas eu posso, depois de carregar os dados, modificar. Entretanto, depois que eu atualizar ele de novo, ele vai ficar como estava no original. Então, por exemplo, vamos ver onde é que está aqui objetos vinculados. Para verificar se tem atualização. Na verdade não tem atualização, né, porque foi carregado a última vez. Vamos supor que tem uma atualização qualquer. Esse aqui passou de 7,6 passou para 7, por exemplo. Enfim, passou para 10 também. Então vou botar 2 alunos nota 10 no segundo bimestre, melhoraram bastante e tal. Então, ou seja, alterei os dados.
Agora, opa, tem autorização. Notem, eu editei esse texto, eu coloquei lixo aqui dentro, né? Coloquei qualquer caractere basicamente. Mas quando eu atualizar essa planilha, tudo aquilo que eu tinha editado se perdeu, porque ele carregou toda a tabela novamente. Então, cuidado. Quando vocês estão trabalhando com objetos vinculados, não façam edição. Se querem fazer edição, façam edição lá onde está sendo a origem dos dados propriamente dito. Aqui vai ser quase como se fosse uma visualização daqueles dados. Mas se eu quero trazer os dados e editar, façam como esse aqui. Tragam os dados, colhem, por exemplo, aqui eu poderia copiar o gráfico agora, Ctrl V, colar desvinculado. Quer dizer que não vai ter acesso aos dados. Agora esse gráfico aqui é uma figura, basicamente. Ele não tem... Se eu mudar qualquer dado aqui dentro, essa imagem foi salva. Ela não vai ser mais alterada, porque ela não está vinculada aqui. Então colei 4 vezes, né? A tabela vinculada, o gráfico vinculado, a tabela desvinculada e o gráfico desvinculado, e todos eles aqui, no caso, os que vão aparecer para atualizar, são apenas aqueles que têm de fato vinculação. Os dois últimos aqui não estão sendo feitos. Então dessa forma, pessoal, vocês podem ter um dado que está no Google Docs e posso levar para a apresentação. Pode ser um dado que está na apresentação e levar para planilhas, e assim por diante. Ou seja, vocês podem mesclar basicamente. Lembrando que tem que ter ciência de onde está a origem dos dados, porque toda vez que essa origem for movimentada, for alterada, consequentemente os dados vão ser alterados também lá nos objetos destinos, desde que sejam atualizados. E vai ficar sempre uma amostra, por exemplo, quando tem uma informação a ser atualizada aqui, como essa, por exemplo, que está carregando o dado, deixa eu fazer a atualização, ou seja, faltava aquela barrinha ser preenchida porque eu alterei a nota para 10. Então isso aqui é muito importante quando vocês estão trabalhando, por exemplo, com dados em apresentações diferentes, em gráficos, em documentos diferentes ou em planilhas diferentes, para eu não ter cópias dos dados. Porque se eu só copiasse os dados, como foi feito aqui, por exemplo, e fizesse uma modificação aqui, eu teria que voltar e editar aqui também. E esse gráfico que foi gerado fixo daquela vez, eu teria que apagar, e ir lá de novo, pegar o gráfico já atualizado, agora com as 2 barras aqui em 10, por exemplo, copiar e substituir aqui. Porque o gráfico quando foi colado, a nota era o João, só para confirmar aqui, isso, o João da Silva, por exemplo, estava com nota 7 e alguma coisa, não tinha nota 10. Então ele não atualizou por conta. Então se eu quero garantir que a atualização seja feita, faço a vinculação sempre. Então isso é muito importante quando você está trabalhando com dados vinculados em mais de um arquivo. Isso vale de arquivos docs para docs, docs para sheets, docs para apresentação, apresentação para docs, apresentação para sheets, sheets para apresentação, enfim. Qualquer informação que esteja num documento eu consigo levar para outros da mesma família Google, simplesmente fazendo um Ctrl+C na fonte e Ctrl+V no destino. Desde que quando faça Ctrl+V, na opção que apareça, vocês escolham vincular ao arquivo de origem. Perfeito, pessoal? Então acho que isso aqui é uma questão importante para quem for trabalhar de uma maneira um pouco mais profissional com ferramentas Google. Dessa forma, então, encerramos aqui o processo do curso que envolve Google Docs, que teve uma aula especificamente mais essa, de Google Apresentações, que teve uma aula específica para ele mais essa, e também do Google Sheets, que teve uma aula específica para ele mais essa, e agora a gente integra para mostrar como todos estão trabalhando em paralelo. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. Bom restante do curso para vocês, um abraço e até o próximo vídeo.